meu primeiro cliente, ele era uma pessoa que veio de uma família muito humilde. Uma família muito humilde. Na infância dele, ele passou até algumas humilhações, porque ele conviveu com pessoas que eram ricas, mas só riqueza financeira, não bem-sucedido. Porque quando eu digo bem-sucedido, são pessoas do bem, além de ter uma construção boa financeira. Eram pessoas que... esse meu primeiro cliente, ele passou humilhações várias vezes na infância por problemas de conviver com pessoas que ele não tinha a mesma condição. Ele foi motivo de bullying, ele foi motivo de chacota. O meu primeiro cliente, ele passou por sérios problemas relacionados a dinheiro ao longo da vida dele. O meu primeiro cliente, ele tinha problemas de timidez, baixa autoestima, insegurança, medo, incerteza. Ele era uma pessoa muito desacreditada em relação à vida. Uma pessoa muito desacreditada em relação à vida. O meu primeiro cliente, ele passou por muitas provações, muitas provações. Ele tinha vários sonhos e ele não conseguia chegar naqueles sonhos porque a mente dele travava, o ambiente que ele estava inserido travava, ele não tinha condição de alcançar os sonhos. Ele tinha um sonho de estudar, de fazer faculdade, porque a avó dele instigava muito isso nele, mas ele não tinha condição financeira de fazer isso. E estudou sempre em escola pública, com baixo índice de estudo, sérias dificuldades. E esse meu primeiro cliente, ele é o da Silva. O meu cliente foi o da Silva, meu primeiro cliente. E o tempo foi passando e o da Silva começou a cada vez mais ficar um pouco desacreditado e ele não conseguia chegar nos sonhos. E ele olhava e ele não tinha uma perspectiva muito grande. Ele não tinha essa perspectiva. O tempo foi passando e o da Silva encontrou no desenvolvimento pessoal 1% de chance de mudar essa realidade. De mudar essa realidade. E aí, conforme o tempo foi passando, o da Silva ingressou em algumas empresas. O da Silva tinha uma coisa, comprometimento. Esse era uma coisa, comprometimento. Ele fazia o que tinha que ser feito. Se tivesse que assistir 20 horas ininterruptas de um projeto como esse, o da Silva assistia e aplicava o que aprendia. Várias vezes o da Silva chegava em casa e tinham cortado a água ou a luz. E eu me emociono quando eu compartilho a história do da Silva, porque eu sei as provações que o da Silva passou. E aí, o da Silva teve um momento que ele estava trabalhando em uma determinada empresa e simplesmente aquela empresa deixou de existir. E quando aquela empresa deixou de existir, o da Silva não tinha nem dinheiro para se manter, a sua família passava por dificuldades, o seu pai saiu do emprego onde o pai do da Silva trabalhava para botar o próprio negócio. O dinheiro que o pai do da Silva tinha para botar seu próprio negócio, que era uma lancheria, só deu para fazer a obra. E aí acabou o dinheiro e não deu para comprar os mantimentos para a lancheria, não deu para comprar os freezer e tudo que precisava. O primeiro freezer do da Silva teve uma doação, ele ganhou um freezer para poder... O pai do da Silva ganhou um freezer para poder colocar dentro da lancheria. E aí ele tinha feito a obra e ele não tinha dinheiro para terminar. E aí o pai do da Silva e toda a família não tinha mais trabalho e nem dinheiro. Teve uma noite que toda a família teve que comer pão com margarina porque tinha R$1,50 e foi comprado no mercado naquele momento. Tinha margarina na geladeira, foi comprado um pacote de pão. E a família do da Silva comeu pão com margarina naquela noite. E aos poucos as coisas foram mudando, o da Silva tomou iniciativas diferentes. E conforme essas coisas foram mudando, o da Silva caiu de alguma forma, que eu acredito ser divina, no mundo do desenvolvimento pessoal. E o da Silva começou a emergir, começou a cada vez a crescer mais. E no ano de 2014, o da Silva lançou seu primeiro projeto, que era um sonho. E esse projeto do da Silva, esse primeiro projeto, começou a prosperar. A primeira coisa que o da Silva fez quando prosperou foi dar uma casa que não chovia dentro para os pais. A primeira coisa que o da Silva fez foi, muitas vezes, investir em si mesmo. Cada vez se desenvolver mais. O da Silva foi crescendo e em 2019 o da Silva se tornou o maior trainer em atuação no cenário brasileiro, com 368 vezes de 365 dias do ano em diferentes palcos. E o da Silva sou eu, Felipe Borba da Silva. O da Silva sou eu. E eu sei o que é viver no fundo do poço, mas eu sei o que é sair desse fundo. E é aí que eu te pergunto, quem é você no mundo? O que chora, o que reclama, ou aquela pessoa que vai em busca dos sonhos, dos objetivos? Quem é você no mundo?
É muito fácil reclamar, é muito fácil julgar, é muito fácil. Eu fui essa pessoa que um dia mais reclamava e julgava do que fazia. Agora o convite que eu tenho para você hoje, é lembrar dessa frase: vencedores nunca perdem, eles ganham ou aprendem. Muito obrigado de coração.